volta com a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos. Hoje vamos discutir um tema super atual, as transformações jurídicas em função da longevidade. Então, se você está na faixa etária que a lei classifica como idoso ou simplesmente quer saber mais sobre isso, esse episódio é para você. Atenção! Esse podcast não dá orientação jurídica para o seu caso específico. Se você tem uma questão com esse tema, procure um advogado. Eu estou aqui hoje com a Luciana e a Renata, as minhas sócias. Sejam bem-vindas. Olá! Vamos lá. A gente vai começar, inevitavelmente, comentando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu dia 1º de fevereiro, sobre o casamento das pessoas com 70 anos ou mais. Uma questão que é polêmica, mas agora foi reorganizada pelo Supremo. Então, a gente queria que vocês comentassem um pouco como era e como ficou a partir dessa decisão aí do dia 1º de fevereiro. Bom, gente, primeiro eu acho que a gente vai conversar aqui entre amigos, não é nada juridiquês, etc. Mas, para quem quiser saber um pouquinho mais ou quiser se aprofundar, acho que é importante saber que esse debate aqui tem como base um julgamento do STF, número 1309642, que deu origem ao tema 1236. Por quê? Porque quer saber mais, quer aprofundar na questão jurídica, corre lá para o STF para saber um pouco mais. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas veem lá essa decisão e aí se aplica sem entender o que tornou, o que aconteceu para chegar nessa decisão. Exatamente. Por isso que eu quero que vocês contextualizem como era e como ficou agora. Lu, conta como era, assim, antes dessa decisão do STF. O que acontecia? Eu tenho 70 anos, quero me casar. O que acontece comigo? Então, a hora que você for se casar, você vai apresentar lá seus papéis, chega lá no cartório e o cartório vai falar, ótimo, vocês vão se casar e o regime a ser adotado é o da separação obrigatória de bens. Que é o que isso? É um regime específico para as pessoas, em algumas situações, né? Pessoas que têm mais de 70 anos, pessoas que se casam sem fazer partilha do casamento anterior, por exemplo. As pessoas que são menores de 16 anos e pessoas que estão se casando e embora já tenha feito o divórcio, porque senão não estariam se casando, aquele bolo que era o monte mor deles não foi definido como que vai ser partilhado. Então, eram essas 3 questões. Então, a pessoa ia se casar e ela tinha que saber que o regime de bens dela é o da separação obrigatória de bens. E qual é o reflexo disso? No caso do falecimento, o cônjuge, ele não é herdeiro desta pessoa. Acho que essa é a principal, primordial situação. Aí a gente tem aquela de que eu não tenho, como na separação total, eu não tenho a formação de uma massa de patrimônio comum, mas aí, para evitar algumas injustiças também, foram se criando alguns entendimentos que deram origem a súmulas para dizer o seguinte, olha, se a gente construir um patrimônio com esforço comum, esse patrimônio que a gente construiu, ele vai ser dividido, né? Porque também a ideia era primeiro, vamos pensar, a ideia de proteção de um idoso, que naquele momento, 70 anos, era um outro idoso, não é o mesmo idoso de hoje, de 70 anos. Mas, de outro lado, a gente também não podia causar uma injustiça para aquela pessoa que estava se casando e estava ali empenhando o seu esforço, tanto financeiro, como também o seu esforço indireto, de cuidar das coisas, e que essa pessoa sairia prejudicada. Então, as súmulas foram organizando isso. A partir de agora, o que acontece é que, e antes eu não podia afastar. Tinha que obedecer à lei. Né? Era obrigatório, efetivamente. Eu quero dizer uma coisa, só reforçar o seguinte, as pessoas hoje estão vivendo até os 90, 98, 100. Outro dia eu estava com uma pessoa conversando da mãe e tal, e de repente ela falou, não, mas a minha mãe tem mãe. Eu falei, mas a sua mãe, que já tinha, sei lá, 84 anos, tem a mãe? Tem, a mãe viva super bem e lúcida.
Mas, entendeu? Não, mas, gente... Mas é isso, então as pessoas estão vivendo mais. E a lei que tentava proteger essa pessoa, né, de 70 anos, é uma pessoa velha, incapaz, de não saber o que está acontecendo na vida, não é mais assim, né? A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Acho que ajuda as pessoas a compreenderem um pouco, pensar no caso concreto, que deu origem a esse debate, essa discussão lá no STF. Então, imagina que havia um casal de companheiros que começaram a viver com mais de 70 anos e tinham os filhos do senhor, e esse senhor faleceu. Então, a companheira com quem ele começou a viver após os 70 anos e os filhos dele estavam debatendo sobre quem ia participar ou quem não ia participar. O juiz lá do fórum, onde começou o inventário, disse assim, essa história de separação total obrigatória não está com nada. Porque a pessoa com 70 anos hoje pode escolher o que quiser, é injusto dizer que tem que obrigar a pessoa a viver num determinado regime. E declarou naquele processo inconstitucional a obrigatoriedade da separação para aquele casal com mais de 70 anos. Aí foi para o Supremo, Aí né? foi para o Tribunal Estadual. Aí o Tribunal Estadual reformou, dizendo não, tá errado, tem que aplicar a obrigatoriedade. Essa tem que Vamos ser, lá. acabou. Não estamos discutindo, não estamos discutindo se é constitucional ou não. Exatamente. Tem que aplicar a lei, ponto. Aí foi pro STF. Aí o STF, e foi muito bacana esse julgamento, né? Porque foi pela primeira vez eles fizeram a sustentação oral de todo mundo que estava participando antes do julgamento, em sessões antes, de forma que a sustentação oral efetivamente pudesse contribuir para a formação da opinião. Foi muito legal. Agora deixa eu explicar. Sim. O que acontece hoje em dia, você vai fazer uma sustentação oral, o relator, ele já está com o voto pronto. Então, sim, se porque você ele já trouxer, vai lá. porque ele já estudou. Então, dificilmente ele vai mudar. Exatamente. Então, dificilmente ele vai mudar, a não ser que você chame a atenção dele de alguma coisa que ele não estudou ali. Tá. Acaba sendo um retrabalho, né? Quer dizer, que a pessoa... Lógico. E aí, assim, a esperança é que você toque o coração do desembargador, relator, ou que as outras pessoas que vão participar desse julgamento... Mudem o voto. Parem para pensar, parem para falar, puxa, esse é um bom ponto. Mas, enfim, só para explicar. Então, isso é muito legal, porque você pensa que todos tiveram a oportunidade de expor as suas razões, de escutar. Uma verdadeira sustentação oral, né? E a decisão foi unânime no fim, né? Então, não teve uma divergência entre os ministros. Bom, enfim, o que eles entenderam? Primeiro, eles tinham duas perguntas para responder. Primeiro, essa obrigatoriedade de uma separação total para quem se casa com mais de 70 anos, ela fere princípios constitucionais? É constitucional? Não é. A segunda coisa essa obrigatoriedade se aplica também para as uniões estáveis, que era aquele caso concreto. E aí, eu particularmente achei bem interessante como eles acabaram fazendo uma aplicação da regra conforme os princípios atuais e conforme a vida atual. Não declararam inconstitucional o regime, enfim, mas eles disseram o seguinte, que a obrigatoriedade, ou seja, a exigência desse regime para quem tem mais de 70 anos, ela fere a dignidade da pessoa humana, trata o idoso como uma pessoa incapaz de escolher o que quer ou não, que hoje, no mundo de hoje, com 70 anos, você ainda está, na maior parte das situações, ali na pleno exercício das suas faculdades, que o idoso acaba sendo uma ferramenta para proteção do patrimônio dos filhos, de interesses de outras pessoas. E eles olharam para o ser, né? Sim, para a pessoa. Eu falei, eu tenho uma amiga da minha mãe que tem 84 anos e joga beach tênis. Então, puxa vida, chegar e falar para ela, olha, você com 84 anos vai ter que casar nesse regime. Agora, então, eles falaram, não dá para ser obrigatório. Agora, eles também não foram para o extremo de dizer o seguinte, então não tem mais esse regime como um regime legal e aplica também para quem tem mais de 70 o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Não. O que na minha leitura, e eu fui ouvindo, a Lu também, a gente conversou bastante sobre isso, transformaram um regime da separação total, que era obrigatória, para fins dos 70 mais, no regime legal para 70 mais. Ou seja, dizendo o seguinte, quem não quiser tem o poder de escolha.
pode exercer a escolha. Pode Ele- afastar, então. Pode afastar. Então ele tá olhando para essa pessoa. Olha, essa pessoa, se ela 70 anos, tá ótima, ela pode escolher. Não, eu quero que essa pessoa seja herdeira, eu quero que ela participe, eventualmente, do inventário. Então, eu vou... Quero escolher Dá- um outro regime que está não mais esse que é- condizente com os efeitos que eu espero para depois do meu falecimento, por Isso. exemplo. né? Perfeito. Então, e é isso. Muito bom. Bom, saindo um pouco do Supremo e descendo aqui para o mundo dos mortais, pensando um pouco na situação fática, né? Que a gente sempre fala que ou a lei ou a jurisprudência muda de acordo com o que a sociedade está vivendo, né? Isso é bom. Tem que ser um organismo vivo. Então, fiquei pensando assim, quais são as transformações sociais que levaram a essa mudança? Acho que tem várias coisas envolvidas, queria ouvir de vocês um pouco. A questão da longevidade, a qualidade de vida dos idosos. O que significa ser idoso hoje? Como é que as pessoas, vocês já falaram um pouco, chegam aos 70 anos, né? Porque eu Chegam acho... inteiras, né? Aos 70 anos. Então, eu vou juntar isso com a próxima pergunta, que é o artigo do Código Civil, né, o 1641, que previa essa obrigatoriedade, ele queria proteger o idoso, mas a gente também hoje olha com viés de discriminação, né? É interessante isso, quer dizer, quais são os fatores sociais que mudaram a visão que a gente tem do idoso e da autonomia que esse idoso tem para decidir sobre a própria vida e o patrimônio. Queria que vocês comentassem um pouco isso, essas questões fáticas aí, que possivelmente embasaram a decisão do Supremo. Além, claro, da idade dos juízes do Supremo, que eu acho que calçaram o sapato alheio, né? E tá todo mundo ali quase Tá com todo 70 mundo, anos. Tá todo mundo pensando em si, mas uma pessoa com 70 anos, por exemplo, na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, se você faz 70 anos, você tem que se aposentar, obrigatoriamente aposentar. Que não faz mais sentido hoje. Não faz sentido. O meu sogro tem 80 anos, o cara é incrível, é lúcido. Tem muitas pessoas que até, às vezes, fisicamente têm alguma limitação de mobilidade, Mas a mas cabeça tá- intelectualmente estão Gente, no seu auge, né? assim, a gente conversar com ele no escritório é uma aula de direito, uma aula de vida. Então, assim, pedir para ele parar de lecionar porque ele tem 70 anos é um pecado, né? E aí, ao mesmo tempo, a pessoa que vai se casar e exigir que ela tenha que escolher este regime de bens, você está efetivamente tirando a liberdade daquele que está super lúcido, bem... Mas, Lu, 30 anos atrás, Pois eu acho que talvez é. fazia sentido você pensar, porque a ideia não foi de Foi de discriminação. proteger. Sempre Foi no proteger. sentido de que o idoso, ele é uma pessoa vulnerável e, portanto, mais suscetível a ser enganada. Então, não era uma ideia de proteger os filhos, é de não enganar o idoso, né? Então, acho que esse era o ponto. Só que hoje, aquela vulnerabilidade, ela já não é mais presente para alguém com 70 anos. Então, será que faria sentido essa restrição, que na verdade é uma pessoa que está boa para tantas outras coisas, para escolher sobre tantas outras coisas e não pode escolher o seu regime de casamento? Não, eu vou contar uma história. Aí a questão é a seguinte, não, mas no meu caso, o meu pai, o meu avô não estão... Tá, mas aí você vai ter que se debruçar você vai ter que debater a questão da capacidade. Eu não estou dizendo que todo mundo aos 70 anos necessariamente está muito bem, Não, eu posso ter pessoas que não estão, possam, mas eu tenho que estar fundamentada para demonstrar que não Não, mas tá. olha só, a pessoa que tiver ótima, ela vai ter essa lucidez e falar, puxa, eu vou escolher o regime que eu E quero. que bom que agora, com essa decisão do Supremo, ela tem essa liberdade Sem dúvida. de escolher, né? Eu acho que quando o artigo foi feito, prevaleceu a proteção, só que hoje as coisas mudaram, as pessoas estão melhor e hoje a gente trocou as lentes, né? Acho que hoje prevalece, quando a gente olha, quase uma discriminação. Então, mas continua o caráter protetivo, por isso que eu acho que a decisão do Supremo foi bem ponderada, porque ele continua protegendo, mas ele dá uma liberdade para quem está bem de escolha. Aquele que está bem vai falar, não, eu quero mudar isso. Outro dia eu atendi um senhor... É até uma porta de saída, né? Se a pessoa assim, eu não sei, eu quero dizer, eu tenho que fazer uma escritura, não quero. Eu acho que caminhou bem, assim. Pelo menos o acórdão não está disponível. Então a gente não sabe exatamente com profundidade. A gente só sabe um pouquinho ali o aperitivo que o tribunal compartilhou. Mas E eu acho importante a gente dizer assim, que esse é o primeiro debate, porque a decisão
foi tomada há 5 Não, e dias, né? depois Então, a gente pode muitos até fazer debates, um um outro, né? episódio depois de ler o aprofundando acórdão. isso. É. Então, acho que o tema que tá aqui é dizendo assim, pessoas maiores de 70 anos são super capazes, Sim. né? Na maioria É. das vezes. Outro dia atendi um senhor no meu escritório, 78 anos. Senta que lá vem história. Não, ele chegou todo, assim, até um senhor Pimpão. bonitão, pimpão, chegou todo bonitão, não sei o que, tal. Eu falei, então, o que o senhor quer? Ele falou, eu quero me divorciar. Aí, conversa, né? Eu pego, diferentemente dos americanos, que quando você pergunta quantos anos você tem, eles ficam ofendidos. Aqui, não tem problema. Quantos anos você tem e tal? 78. Tá bom, o que o senhor quer? Eu quero me divorciar. A gente vai entrar nisso agora. Mas conta. Pronto, já vamos entrando, já Não, vamos eu entrando. falei, se divorciar? Ele falou, me divorciar. Eu falei assim, olha, se me desculpa, mas o preconceito tá em mim, né? Eu falei, É. como que alguém aos 78 anos de idade É. quer se divorciar? O cara foi casado por 50 Só e faltou ela falar, o tantos. senhor já tá no bico do corvo. E o cara lindão e tal. É óbvio E que que, que ele ele era uma respondeu? pessoa. Hã? Qual Então, foi? aí ele virou e falou assim, doutora, é o seguinte, eu fui muito feliz com a minha esposa. Que bom. Eu tenho filhos maravilhosos. Ela é uma mulher linda. Tô mega curiosa Não, pro não. mas. Vai vir o mas. Ela é uma mulher linda. E ele enfatizou várias vezes, ela é linda, me deu os filhos maravilhosos, eu tenho netos, me mostrou foto dos netos, mas ela é chata. Bom, então tá aí a justificativa pra 90% dos divórcios agora. você tem... Né? Não, mas é que ele falou assim, aí eu até ri muito. Não aguento mas não, mais. Eu posso justificar, por causa de tanto. Ele falou assim, eu espero viver muito tempo e eu não quero mais estar, porque ela pega no meu pé, ela me controla, ela não sei o que. Eu falei, mas o senhor não acostumou? Ele falou assim, não. Eu falei, mas Isso que eu ia perguntar, tudo Sensacional. que provavelmente ela fez a vida inteira e Ele chegou cansou. no limite. ele até foi super, olha, não, eu quero deixar ela super confortável. Totalmente, eu vou deixar, não vou arrumar encrenca nenhuma, muito pelo contrário, ela é a mãe dos meus filhos, vó dos meus netos, eu Mas quero eu não- organizar, mas é que chega eu de não gente quero chata. ela mais no meu cangote. Excelente. Sensacional. Sensacional. Mas aí bem. você vê, né? Vou deixar. Vou fazer só um. Provavelmente esse senhor foi casado no regime de comunhão universal, então ele não vai Sim. deixar nada, ele vai entregar aquilo que já é dela, né? Mas Mas sabe que não, porque Não, se ele tem não, 80 não. anos, ele Não, pode ter deve casado depois de 77. É que nessa faixa etária, não, em se ele geral, tem 78, se ele tem Oito, 80 anos. Não, ele tem 78, 78. 75. Se ele Comunhão tem universal, 78, provavelmente. assim como É comunhão comunhão parcial. parcial. Não, e ele O falou senhor deixar. moderno. Deixa eu falar. Não, enfim, Não, mas então- enfim, na verdade. Gente, ele aqui até... é julgamento, então, é mas você preconceito, então, é tudo, Não, tudo. porque ele falou isso, porque ele falou, ela não faz nada. Assim, coitado, é horroroso isso. Mas ela falou assim, ela cuidou dos meus filhos, ela nunca trabalhou, eu vou deixar ela bem ela amparada. bem amparada. Perfeito. Então eu falei, tá ótimo. E achei engraçado, porque assim, como que 78 anos quer começar uma vida nova? E querem. As Então, pessoas querem começar. esse era o próximo tema. Se ele casou aos 50 anos, com 28 anos, era comunhão universal, sinto dizer. Porque isso foi antes de Ela 77. quer fazer conta. Vamos fazer Não, conta. não. Não, Não é precisa. comunhão Não, universal. Vamos falar. Não, eu vou Eles te podem falar. ter escolhido Deixa eu falar também, uma na coisa, boa, não né? era, porque inclusive ele usou essa palavra do tipo, não, eu não vou... se fosse comunhão universal, não, Não tem vou, que discutir, não né? vou sacanear. Então, nesse contexto, Ela tá pegando no meu pé! Dá uma pimentada, né? essas duas são impossíveis. Nesse contexto em que as pessoas estão vivendo mais, e aí tem vários aspectos jurídicos, outros não jurídicos, graças a Deus, nem tudo é jurídico, sobre essas novas realidades. E o divórcio grisalho, né? A gente chama assim para as pessoas que estão se divorciando com 60, 70, 80 anos, é uma novidade. Eu acho que até poucos anos atrás ninguém se divorciava nessa faixa etária e hoje as pessoas estão se divorciando cada vez mais depois dos 60 anos. Eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista pessoal, né? Porque as pessoas vivem mais, elas não se acomodam numa situação de infelicidade ou, como a sua história falou, né? Com uma pessoa chata, elas querem ser felizes a qualquer momento. E elas têm mais perspectiva de vida, né? Porque se você olha, as pessoas vivem 80 anos, eu tenho 70, vou me divorciar? Não, agora já, né? Agora, você olha as pessoas vivendo 90, 95, você tá lá com 70, você tem 20 anos pela frente. Você pode construir um mundo ainda, né? E eu acho que também essas pessoas nessa faixa etária dos 80, provavelmente se casaram muito jovens, né? Estão casadas há muito tempo. Sim.
né? É como... É um desejo, eu acho, de ter uma segunda história. Eu tô fazendo conta matemática aqui, agora eu vou me explicar. Pois não. Ele se divorciou dela. Ah. Ele se divorciou Lá dessa atrás? pessoa. Lá atrás. Ah, Aí eles ficaram 6 meses separados. e voltaram. E voltaram e Casaram tiveram de uma novo. união estável. Uma união estável. Ah, por isso sim. a Minha comunhão, defesa. por minha isso a defesa. comunhão parcial de bens. É. Perfeito. Agora E fez foi a todo hora que sentido. ele ganhou o dinheiro. Agora, posso falar uma coisa que, gente, vocês podem achar que é, que é sacanagem, Não, que mas não é. Não, eu sei. Não, lógico que fala. é- Não. Não. O que eu vou falar é o seguinte, que o divórcio grisalho, ele tá ligado à longevidade. Por quê? Porque antes os casamentos e uniões terminavam, só que pela morte. Sem dúvida. Então, a sem pessoa dúvida. se, entre aspas, libertava porque o outro falecia. Então, ela Sim. tinha essa oportunidade de viver uma outra coisa, mas por uma outra razão. Hoje, como todo mundo está vivendo Proibiram mais... vender estriquinina, né? Ai, que horror! Não, mas pensa, como está todo mundo vivendo mais, os Entendi. casamentos Mas, duram é, mais. eu acho que tem mais uma talvez coisa, tenha- né? tenha As pessoas tudo vivem com- mais e melhor. mais e melhor, Então, exato. hoje eu tem- adoro falar para as pessoas que quando vão me procurar e tem 50 ou um pouco mais de idade e que quer se divorciar, que eu já acho bastante tempo, eu falo, dá para fazer uma nova história. Tem 40 anos pela frente, você pode fazer um outro casamento. Outro dia encontrei. Eu vou contar mais um papo. Vou contar. Nossa, quase arrancou meu braço agora, gente. Eu vou contar. Encontrei um senhorzinho. É. E aí a gente tava na praia assim. Eu virei e falei assim: nossa. Puxei um papinho com ele e virou e falou assim: tô vendo aqui os meus netos surfarem, né? Falei, É. nossa, que beleza. Ele tava lá no guarda-sol, todo pimpão, assim, bonitinho, tal, com a bengala e tal. E ele me contou que ele era médico e que ele. Olha só, ele atuou na profissão plástico até os 80 anos. Uau. Nossa. Incrível. Máximo. Aí ele de 80 até ele, 80, ele até falou que acho que ele tinha 87, sei lá. Agora eu só tô curtindo, não sei o que, tal, e aí bati o papinho. Aí eu fui pra beira da praia, assim, e aí vi que tinha uma senhora toda bonita, cabelo branco, chique, assim. E aí eu virei e falei, nossa, puxei um papinho. Eu não gosto de falar com ninguém, né? Imagina, né? Aí eu falei assim, ela falou, tô aqui vendo os meus 4 netos. Eu falei, a senhora é a esposa do doutor fulano. Como você sabe? Eu falei, bati um maior papinho aqui. E eu tô contando essa história porque ele me contou que ela me contou várias coisas. Ela era segundo casamento dele Aham. e ele já estava casado com ela há 30 anos. Uau, Então, isso é o exemplo de você fazer uma outra história. Ele estava lá, feliz da vida, vendo os netinhos, que pelo que eu Muito entendi, eram, na verdade, netos só dela, porque eles depois não tiveram filhos comuns, entendeu? Então, dá para acreditar, e é isso que você falou, as pessoas morriam, esperavam, né? Antes tinha negócio, até que a morte os separe. Sim. E aí, agora as pessoas Mas podem fazer é. outra história. Sim. E elas têm que ter essa autonomia. Então, é muito bacana isso. Ele ter autonomia de escolher qual que vai ser a história que ele vai fazer depois dos 70 anos. Eu fico pensando se vai ter algum ajuste jurídico, mas isso é futurologia, a gente não sabe. Vai. Em função desses divórcios grisalhos. Se a legislação, em algum momento, não vai estar mais atendendo bem esses casos. Mas isso a gente Eu não acho tem que como isso aqui prever, até, né? Isso até é tema, acho que, da reforma do código. não sei. Isso a gente tem que esperar, porque é muito recente. Não, eu acho que, Esse tema é muito novo, né? E a gente pode até fazer algum tipo de é que eu acho que reforma, né, que a Lu falou, assim, a gente ficar conversando sobre a reforma Não. é pouco produtivo Sim, para o claro. nosso público aqui, Aham. mas O que eu tô dizendo mas é o pode- seguinte, pode existe, ser, pode mas, ser. de novo, o direito, ele é dinâmico, né? E essa história que a gente adora. A Renata é a rainha da Pode pôr uma bandeira. coroinha Não, na é a cabeça. bandeira da história de que visita não é... filho não é visita. Desculpa. Mas Que filho não é visita. E não é mesmo. Por quê? Então, a gente usa hoje essa história da convivência, Sim. etc. Então, e você sempre fala assim, a jurisprudência muda para depois mudar a lei. Sim. Então, nós já Acho que estamos aqui, ó. Isso aqui acho é que a jurisprudência sociedade viva. muda, aí a jurisprudência Sim. muda Uma hora e aí a lei muda. Exatamente. É porque chega uma hora que a lei não cabe mais. Não cabe ela mais. Faz sentido. E É. nesse caso, exatamente Essa é a isso. pergunta. Assim, em algum momento, talvez a lei não caiba no divórcio grisalho, mas é muito recente Vai isso. rolar. A gente e só que vai bom saber que vai rolar, né? mais pra Mas frente. agora eu acho que E eu essa- devaguei demais, desculpa.
Não, Puxa. não. Essas duas. Não, agora, essa questão que a gente partiu daí, né, para a questão da longevidade e tal, eu acho que a decisão do STF é um excelente exemplo disso. Sim, Né, de sem como dúvida. a longevidade vai exigindo que a gente que o direito mude e que a lei mude, que a jurisprudência mude e que a gente vá se adaptando a essas coisas. Tem um aspecto que eu queria trazer, que eu acho que aí a legislação está dormindo um pouco em relação à mudança da sociedade, que são as prioridades por lei da idade, né? Então, tem os 60 anos, né, que tem prioridades em filas, em processo judicial, vários tipos de prioridade para as pessoas com 60 anos. E como isso hoje está um pouco descasado da realidade, né? Porque, primeiro, tem muita gente com 60 anos e as pessoas estão bem. E não é mais um velho com 70 anos. Pegando o geral da população que está bem de saúde. Claro que tem exceções, tem pessoas mais vulneráveis, mas de maneira geral. E aí, quando eu estava fazendo essa pesquisa para fazer aqui o roteiro de hoje, eu descobri que tem uma lei, que as pessoas conhecem pouco, que dá uma prioridade maior para quem tem 80 anos. Que assim, parece que o grupo de 60 anos está muito grande, e tá, graças a Deus. E aí tem que fazer uma prioridade especial para quem tem 80, porque afinal de contas são 20 anos de diferença. E para apimentar mais esse tema, a gente tem os super idosos, que é na faixa dos 90. Meu avô. A minha mãe. Então, Não sei se vocês concordam que a lei acho que está dormindo um pouco, está desatualizada em relação a esses novos idosos, esses grupos de idosos que a gente tem no Brasil, né? Que são muitos idosos, o grupo só aumenta, graças a Deus. Pessoas muito bem de saúde aos 60 anos. Então, será que não caberia um ajuste das prioridades? Eu não quero... eu acho que a prioridade é super importante, mas reajustá-la à situação de saúde e à longevidade da população, o que vocês acham? imagina daqui a 8 anos, tenho carteirinha de poder parar na vaga de idoso. É ridículo isso. Eu não quero. É injusto, por exemplo, não é injusto com o avô da Renata, Exato. que Imagina tem só 90 eu e ali, poucos anos. espero que estar ótima, parando meu carro ali na idoso, e chega o avô da Renata e não tem vaga porque hoje em dia você vai num shopping ou qualquer lugar que tem as prioridades. Não vai ter vaga. Não tem mais vaga. Porque tem uma população, como você falou. Enorme. Eu acho que faz todo sentido isso que você está dizendo, mas eu acho que talvez seja um bom exemplo para as pessoas refletirem sobre, né? Dizer o seguinte, será que, tudo bem, eu tenho uma prioridade com 60 anos, mas se eu tô vendo ali que eu vou parar numa vaga e é a última vaga, será que eu não posso pensar que, puxa, é melhor eu deixar essa vaga para alguém mais velhinho do que eu? Vai no embarque de um voo do México, não, que mas essa pergunta mas eu vai tô ser dizendo assim, respondida. O bom senso não prevalece. Não, todo mundo quer entrar e porque vai todo mundo assim, chegar na mesma hora. Porque de novo, né? Dependendo do lugar onde as pessoas vivem, dependendo do acesso que elas têm ao recurso, à saúde e tal, talvez 60 anos seja uma idade complicada para um grande volume. Claro. Né? E aí, se a lei muda, ela pode acabar deixando de fora pessoas que fariam jus a essa prioridade. Então, assim, de novo, né? A gente não quer tirar direito. Mas ela é uma sociedade mal educada, né? Então, mas tem uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, a lei protege também, por exemplo, quem tem dificuldade de locomoção. Às vezes, para esse grupo que você está falando, das pessoas com mais de 60 anos, mas que não estão bem de saúde, se encaixariam na dificuldade de locomoção. Por exemplo, né? Só para dizer assim, tem como proteger todo mundo. Mas eu acho que a mudança que está acontecendo na sociedade e uma mudança boa, a legislação está um pouco para trás. Mudar a faixa, né? Você diz. Sim, mudar a faixa, reconfigurar essas prioridades para cada situação, para que todo mundo seja atendido, mas também enxergando que a pessoa de 60 anos hoje, eu acho que é quase uma ofensa chamar de idoso, né? Pois é. Enfim, é engraçado isso até, porque tem gente que se ofende e tem gente que desfruta da proteção, do benefício. Porque ele existe, e por que não? Mas, de repente, em vez de ter só de idoso, tem o idoso dos 80, tem os super idosos, super. Agora, você pensar que falta 18 anos, né, para eu chegar nos 60 anos, é meio aflitivo isso. Então, mas o meu só 8. Me falta 10. Não tinha pensado nisso.
Horrível. 10 mentirosa. Tá na hora de acabar esse podcast aqui, pelo amor de Deus. Meu marido vai falar que ainda bem que a gente gravou esse em fevereiro, porque se fosse em maio eu ia ter que diminuir esse número. Pois é. Agora, acho que para fechar, juntando isso que a gente falou com a decisão do Supremo, né, da proteção, da discriminação e da visão que a gente tem de quem é vulnerável realmente e quem tem capacidade de escolher o seu regime de bens, ou quem tem a necessidade, por exemplo, de embarcar num avião, enfim, na primeira fila, né, com prioridade, né, em primeiro lugar. Eu acho que é importante essa mudança do Supremo, né, do olhar para a sociedade. Acho que ele está se atualizando, é devagar, mas isso acaba acontecendo. E juntando isso também, porque é interessante, né, que esse divórcio grisalho, né, ele se encontra em algum momento com essa questão da escolha do regime, né, das pessoas que vão se casar mais velhas. Sim, porque as pessoas se divorciam e podem ter a oportunidade de viver outras histórias com outras pessoas, casadas ou não, mas se quiserem se casar, não estão mais sujeitas à obrigatoriedade de um regime. Elas podem se valer dele ou elas podem afastar. Não, e rever essas coisas, eu vou agora causar uma polêmica, mas assim, as pessoas podem votar com 16, né? Então, a maioridade civil para voto, ela diminuiu, não é obrigatória, mas ela, então, Isso. está tendo um olhar para... Porque, efetivamente, antes era 21, né? A maioridade civil. Depois virou 18. Eu acho que é esse viés de proteger, mas sem tirar a liberdade e autonomia das pessoas. Acho que esse é o bom Eu viajei senso. em falar sobre o voto? Não, é porque eu acho que esse ponto, ele é interessante nessa questão... eu acho que de autonomia e responsabilidade, no fim, que também está ligado com isso, né? Autonomia, proteção, responsabilidade. Porque... em que medida, né, você, por exemplo, não pode dirigir com 16 anos, mas pode votar? Então, também como é que a nossa sociedade valora essas coisas? Então, talvez porque entenda que o peso desse entre 16 e 18, ele não é tão enorme na escolha de um governante, mas ao mesmo tempo é importante que essas pessoas se envolvam no processo político e tal. E agora você entrega um carro, né? é diferente. Até uma questão cognitiva, talvez. Enfim, mas estou dizendo assim, são coisas muito profundas, né? E isso é profundo, assim como é profundo também você dizer que a pessoa com 70 anos não vai mais poder escolher mas alguma olha coisa, só, né? vai também para a questão cognitiva, porque uma pessoa de 70 anos pode estar ótima. Pode ser que ela esteja ruim. Sim. E aí a lei vai proteger. Mas não parte da regra de que ela está ruim, né? E mas essa aí mesma... ela vai falar, puxa, eu vou escolher. E essa mesma pessoa que chega no seu escritório para falar que vai se divorciar... Nossa. É interessante. Sim. Qual é o olhar do advogado, né? Para essa... Você pensou, mas por quê? Eu queria saber por quê. E eu nem queria saber por quê, né? Mas ele ainda falou, eu vou viver muito. Eu acho que o nosso olhar ainda está um pouco viciado de falar, mas... mas existe esse preconceito o mesmo. que ela vai fazer ainda? Por que ela quer se divorciar com essa idade, né? A gente tem esse olhar, acho que um pouco preconceituoso para a pessoa idosa que quer uma nova chance. Pois é, não uma sei. história. Agora, eu só tenho um ponto nessa questão aqui, que é assim... sobre o Supremo. Sobre o Supremo, né? Que é assim, o que pensam, tirando os ministros, né? Mas o que pensam as pessoas que têm 70 anos hoje? Porque também tem uma coisa, né? Muitas vezes, a pessoa, ela não quer comprar essa briga da escolha do regime. É quase que um alívio. Eu já vi casos assim, é quase que um alívio quando a pessoa chega num ponto eu tenho de separação obrigatória. Então, quer dizer, não precisa mais entrar nesse embate de qual é o regime, qual não é, qual não sei o quê. Quando eu falo, que é um pouco do meu receio só, quando eu falo, esse é um regime, ele continua sendo um regime legal, mas ele não é um regime obrigatório, é que isso coloque também no idoso um peso ali de dizer, não, olha, se você quiser o regime da separação total obrigatória, você vai ter que defender esse regime. Né? E isso pode ser uma coisa um pouco não tão simples. Né? Só fazer um adendo. Isso você está falando porque o casal que vai, né, o de idoso, vai ter que chegar num acordo para escolher um outro regime, certo? Sim, e outra. E a questão seria qual a divergência que isso poderia surgir? Porque o STF diz assim, pode afastar desde que seja a vontade dos dois.
Então, os dois né? têm que entrar em acordo para escolher um outro regime. Para escolher um outro regime. Perfeito. Né? Então, quando eu quero o regime da separação total obrigatório, porque eu acho que preserva o patrimônio que eu construí até aqui, porque eu não sei o quê. Mas ele vai ter que se colocar, a pessoa vai Não, ter que ele se vai, colocar. vai ter que se Então, colocar, mas se o outro isso não quiser... vai ter que ser o da separação Não vai total casar. obrigatória. Não vai casar ou vai casar na obrigatória. Mas é porque bom. o regime legal é o da obrigatória. Sim, a sua preocupação é nessa divergência. Que as Que você pessoas... coloque a pessoa numa situação delicada e que Entendi. ela... Entendeu? Só que assim, Mas claro, é, eu tô mas- partindo do pressuposto que ela não é vulnerável. Isso. Então, eu tenho que lembrar disso, né? Tô partindo do pressuposto de que não é vulnerável. Agora, assim, Mas, que pensam essas pessoas? então, né? mas eu vou falar uma coisa que eu adoro falar para os meus clientes que às vezes chegam lá e falam, ai, quero escolher a da separação total de bens jovens, querem colher, mas fico sem jeito, porque vai achar que eu não quero, tô achando que o outro é interesseiro, sei lá. Então, Falei, nem casa, gente, né? Você é não a pode- hora, é a hora, né, de ficar, eu gosto de falar assim, fique vermelho uma vez do que ficar amarelo a vida inteira. É a hora de discutir. Então, essas pessoas que de alguma forma o STF está falando, não, você tem a capacidade de tomar uma posição, ela também vai falar, não, olha, é esse que eu quero adotar e tudo bem. E vai ter que discutir essa questão para não colocar debaixo do tapete, porque, de novo, nós estamos aqui em comunicação. As coisas mais importantes da nossa missão aqui no nosso aplicativo é se comunicar bem. E neste caso, a gente está falando que a pessoa com 70 anos, se for casar, vai ter que se comunicar bem com essa outra pessoa. E tudo bem. É isso. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Oh. Eu quero agradecer. É que a gente adora isso. Não é? Eu acordo Principalmente assim, coisas polêmicas e palpitantes. hoje eu acordei, oba, tem É verdade. videocast. Tá vendo? Eu quero agradecer a Luciana e a Renata pela conversa de hoje. E antes de encerrar, queria que vocês pensassem alto assim: quem vai se casar daqui a um mês e tem 70 anos? E agora saiu a decisão do Supremo. Ganhou uma liberdade. Ligue pro Ganhou seu uma advogado. possibilidade- Ganhou uma possibilidade de. para Ganhou uma entender possibilidade. Eu acho que assim, se estava confortável com a regra da separação total obrigatória, beleza. Se estava incomodado por ser obrigatoriamente ter que se casar nessa regra, procure saber um pouquinho mais como funciona. Mas assim, não é obrigatório sair. Mas eu acho que você tem que olhar para si. Eu estava confortável? Isso me atendia? Ok, então toque em frente. Não, estava incomodado, não era isso que eu queria. Não foi. Então, puxa, que bom. Abriu-se uma janela de oportunidade para você. Isso. Muito bom. Muito obrigada e até a próxima.